todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que é um privilégio para mim poder estar aqui, reunido com os irmãos, tendo a oportunidade de cultuar a Deus, juntamente com essa igreja, e nessa noite com a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Ariel pela confiança e nos permitir ocupar essa tribuna mais uma vez e poder trazer ao coração da igreja uma palavra do coração de Deus. Eu quero vos convidar a abrir a Bíblia na carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler o verso de número 10, tomar esse texto como base para a exposição da palavra dessa noite. Colossenses, capítulo 1, verso de número 10. Nós vamos ler esse verso por duas vezes, para que ele possa ficar fixado na sua mente, ao menos até o encerramento da mensagem, assim você consiga assimilar melhor o que será falado. Colossenses capítulo 1, verso 10, quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Pode fechar sua Bíblia, por gentileza, e nos minutos que se seguem pretendo contar com a sua total e restrita atenção. Essa carta que Paulo escreve aos Colossenses, ela tem algumas particularidades. Vamos entrar no detalhe para focarmos nesse verso 10 que acabamos de ler, mas apenas uma das particularidades que é importante mencionar é que esta carta ela possui uma profunda relação com a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Por que é que existe esta relação? Elas são consideradas como cartas espelho, porque na carta que Paulo escreve aos Efésios, Cristo é apresentado como cabeça da igreja. Na carta que ele escreve aos Colossenses, a igreja é apresentada como o corpo de Cristo. Então existe essa relação interessante entre essas duas cartas que eu achei importante mencionar aos irmãos. Todavia, quando chegamos no verso 10, que nós acabamos de ler, eu quero trabalhar cada elemento, cada cláusula que compõe esse verso. Nós vamos ver Paulo chamando a atenção ali dos irmãos que residiam na cidade de Colossos, portanto dos colossenses, para algo de natureza muito importante que eles precisavam observar. E ele começa o verso 10 apresentando aqui uma justificativa, apresentando um motivo. É como se ele estivesse apresentando a causa pela qual ele escreve os versos anteriores, pela qual ele escreve ali o verso 1, onde ele apresenta a saudação, e começa a construir o raciocínio nos versos subsequentes, até chegar no verso 9. E se no verso 9 alguém termina de ler e pergunta assim: mas por que é que você está nos escrevendo? O que é que você está nos fazendo tais recomendações? Qual é a causa? Qual é o motivo? Porque isso pode ser bem comum na igreja. Quando o pastor assume a tribuna e começa a ministrar, começa a pregar, é possível que alguém comece a se perguntar: mas por que é que o pastor está pregando essa mensagem? Alguns até ficam na posição de defensiva, pastor Ariel, e tentando especular sobre o motivo, pensam assim: será que o pastor está sabendo de alguma coisa? Será que alguém fez algum comentário? Para que ele está falando isso? Qual é o motivo? Qual é a causa? Qual é a razão? E se os irmãos da cidade de Colossos estão pensando isso, e quando a leitura está ainda no verso 9, aí no verso 10 Paulo diz: para que eu estou escrevendo, eu estou apresentando essas orientações, eu estou colocando esse assunto em pauta para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus.
Portanto, nós pretendemos nessa noite, com a graça de Deus, trabalhar cada uma dessas causas que Paulo apresenta como justificativa para aquela carta que ele escreve para os irmãos da cidade de Colossos.